Vamos para a nossa penúltima lição da faixa etária dos pré-adolescentes de 11 e 12 anos da CPAD desse segundo trimestre de 2020. A lição de hoje fala sobre o amadurecimento cristão. A gente vem falando sobre os dons espirituais, comentou um pouquinho sobre o fruto do Espírito e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o amadurecimento cristão. Como Deus quer que a gente amadureça, como Ele quer que a gente lide com os dons que Ele nos deu, como Ele quer que a gente lide com nós mesmos e com os outros. Então, a gente vai estar vendo um pouquinho disso nessa lição. Antes de começar, eu queria que a gente orasse para a gente pedir a Deus que nos dirija em tudo e que aplique essa palavra no nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça sobre nós, pelo perdão dos pecados e por ter nos guardado até aqui, Senhor, mesmo nessa situação. Queremos te pedir, Senhor, pelo nosso país, pelo mundo. Esteja cuidando das pessoas que estão adoentadas, daquelas que estão desempregadas, dos Teus filhos que estão passando por dificuldades e de todos, Senhor. Sustenta, Senhor, e ajuda a cada um e sustenta cada um, Deus. No nome de Jesus, te pedimos, Senhor, pelo nosso país, te pedimos pela nossa nação, esteja conduzindo tudo. E te pedimos, Senhor, pela nossa igreja aqui no estado. Abençoa, conduz nossos pastores nessa fase e que a gente possa passar por outro lado cantando bênçãos e agradecendo a Ti, Senhor, por ter passado por essa luta em Ti e em paz. Obrigado, Deus, por tudo. E nós queremos te pedir também por essa aula, Senhor. Me ajuda a passar por para todos que estão ouvindo, ao Teu amor e à Tua graça, Senhor. E que a gente possa aprender um pouco mais da Tua palavra e aplicar ele no essa aprendizado no nosso dia a dia, Deus. Nos ajuda, Senhor, em tudo. E nos ajuda a viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. No nome de Jesus Cristo, que já te agradecemos. Amém. Vamos lá? Crianças, para vocês, eu queria perguntar umas coisas. Primeiro, para vocês, o que é uma fruta madura? O que é que faz uma fruta ser madura? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que uma fruta está madura ou porque uma fruta está teoricamente verde? Que nem toda fruta verde é da cor verde. Pode ser de outra cor. E nem toda fruta madura é amarela. Mas o que faz uma fruta ser verde e o que faz uma fruta ser madura? Vocês já pararam para pensar? Vamos lá. O que faz um ser humano, uma pessoa, ser maduro? O que é que faz uma pessoa ter características de uma pessoa madura, uma pessoa responsável? Enfim, já estou respondendo aqui. Vão respondendo aí. E para finalizar, o que é um cristão ou quem é um cristão maduro? Quais são as características de um cristão maduro? Vocês já passaram para pensar nisso? Então, vou dar um tempinho para vocês, pausa o vídeo, discute com o pai, com a mãe, com o irmão que está aí na sala. Escuta aí, o que é maturidade? O que é ser maduro? O que é ter essa maturidade? Vou passar para vocês aqui, depois a gente volta, tá? E aí, tudo certo? Discutiram? Vamos lá então. Então, a lição que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje fala sobre o amadurecimento cristão. Vocês já discutiram aí sobre essa questão da maturidade na forma geral e da maturidade cristã. E a gente vai ver como é que a gente pode crescer, como é que a gente pode aprender, como a gente pode se tornar uma pessoa mais madura como cristão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os dons e a responsabilidade que a gente tem dos dons. E
como a gente pode ser responsável nesse uso dos dons e que Deus quer nos usar, mesmo talvez maduros, mas Ele quer que a gente amadureça para que Ele possa nos usar cada vez mais. Deus quer que a gente, mas isso não impede de que, mesmo jovens, Deus não nos use. Até porque vocês vão perceber que quanto mais Deus usa a gente, mais a gente vai se tornando maduro, porque a gente vai aprendendo como Ele trabalha. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o texto de 1 Coríntios, o famoso poema do amor, citado por Paulo. E ele tem algumas lições interessantes sobre maturidade. Preste atenção. A partir do versículo 8. 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Abre parênteses. O espelho na época era um metal polido, então nem sempre, na maioria das vezes, o espelho não é como hoje, que você tem uma visão clara do que você é. Antigamente o espelho passava por um polimento e a imagem da pessoa não ficava tão clara assim como fica hoje. E aí, continuando, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou conhecido, plenamente conhecido. Olha, esse texto fala sobre algumas características básicas sobre maturidade. Perceba que ele falou: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, ou seja, quando eu amadureci, deixei para trás as coisas de menino. Então você perceba que tem um jeito de agir como menino e um jeito de pensar como menino. Perceba que o jeito de pensar fala muito daquilo que a gente conhece e o jeito de agir fala muito daquilo que a gente faz. Então perceba que se você quer amadurecer, você tem que conhecer mais, ou seja, pensar de uma forma mais madura, ou seja, o conhecimento que você tem vai deixar você com pensamentos mais maduros e também o agir, porque não adianta a gente conhecer e se a gente não age como uma pessoa madura, entendeu? Você pode conhecer o mundo, mas se você não age como uma pessoa madura, as pessoas vão dizer: eita, como é menino, entendeu? Então, esse amadurecimento tem a ver com essas duas coisas, tanto com o conhecer, o pensar, o modo de ver as coisas, como também o modo de agir. Ok? Vamos lá. Crescendo e aprendendo. Primeiro tópico da lição. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente amadureça. Deus quer que a gente seja mais maduro nele, que a gente conheça mais a ele, que a gente obedeça mais a ele, que a gente esteja melhor preparado para servir a ele. É tanto que lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele diz, o apóstolo Paulo diz: assim, ele entregou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude, ou seja, da completude, do completo
ser de Cristo. Então você perceba que Deus designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja, ou seja, designou pessoas para a igreja, para que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então, os ministérios dentro da igreja, as pessoas que Deus coloca como líderes dentro da igreja, são colocadas para que a gente alcance a maturidade. A gente entender quem é Cristo e agir como Cristo, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Entendeu? E como a gente vai crescer? Perceba, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conviver com as pessoas dentro da igreja e servir a Deus na igreja. Perceba aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de 1 a 4. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Então você perceba que Deus sempre incentiva a gente a amar as pessoas que estão próximas da gente, inclusive o pessoal da igreja, e a servi-las. Então, a integração de um cristão às atividades da igreja para servir a Deus e servir a igreja é um dos pontos que servem para a edificação da própria igreja e sua. Entendeu? Então, se integrar às atividades da igreja é edificar os outros e edificar a si mesmo também. Outro ponto: meditar na palavra de Deus. Olha que em 2 Pedro 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus é clara. Deus pede para a gente conhecer na graça e no conhecimento. E como é que a gente cresce no conhecimento? Através da palavra de Deus, através da leitura da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E ele diz que ela é apta, ou seja, ela é capaz de apta para o ensino. Ou seja, apta para ensinar a gente a quem é Cristo e quem é Deus. Também, como já diz o próprio versículo, em 2 Pedro capítulo 3, crescer na graça. E como é crescer na graça? Crescer na graça, como alguns falam, como muitas pessoas interpretam esse texto, é também ter uma vida de oração. É uma vida de relacionamento com Deus. E olha o que Jesus disse. Ele já contou uma parábola para ilustrar que é necessário orar sempre sem jamais esmorecer. Ou seja, a gente também precisa orar. Uma das formas mais importantes que a gente tem de amadurecer na fé é orando. O próprio apóstolo Paulo diz, quando ele cita lá a armadura de Deus, ele diz orando em todo tempo, com súplicas por todos os homens. E ainda pede a oração por ele mesmo. Então a gente vê que a oração é fundamental e a gente precisa tirar tempo de oração para poder se aprofundar no relacionamento com Deus. E também procurar fazer a vontade de Deus. Olha o que Jesus disse lá em João, capítulo 4, versículo 31 a 34. Presta atenção. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Perceba que Jesus comparou
fazer a vontade de Deus e fazer a obra que Deus deu a ele, como comer, uma necessidade básica, fundamental, comida. Então, fazer a vontade de Deus, escutar o que Deus quer para a vida da gente e executar aquilo é fundamental para que a gente possa crescer em Deus, porque com Deus a gente aprende muita coisa na Bíblia, mas Deus gosta de ensinar certas coisas para a gente no aprenda a fazer fazendo. Vocês já viram essa frase? O que é aprenda a fazer fazendo? Às vezes você nem conhece muito da coisa, mas o professor vai fazendo com você ali aquilo que ele quer lhe ensinar para que você aprenda a prática. E Deus gosta disso. Deus gosta de ensinar a gente na prática mesmo. Então não se assuste se Deus um dia chegar e pedir para você: olha, fala de mim para fulano. Olha, ajude seu colega. E você nem sabe direito como fazer aquilo. Mas quando Deus pedir para você fazer, faça. Que Ele lhe ajude e se responsabilize pelo que você vai fazer. E aí, você fazendo, você tanto vai estar obedecendo a Deus, agradando a Deus, como também amadurecendo, porque você vai vendo como é que Deus age. Então, que a gente possa se deixar levar pelo Espírito Santo, para que a gente possa abençoar a vida das outras pessoas e saber quem Deus é. Porque toda vez que a gente acaba sendo usado por Deus, Deus revela um pouquinho dele para a gente também. Agora vamos falar um pouquinho sobre os dons. Ter dons não é um sinal de maturidade. Muitos irmãos na igreja buscam o batismo com o Espírito Santo, buscam os dons espirituais, e quando Deus concede, eles pedem, ou eles acabam se orgulhando ou se gabando um pouco daquilo que Deus fez através deles, achando que agora eles chegaram no ápice do que eles podiam chegar em Deus. Mas não é bem assim. Quando Deus concede um dom para a pessoa, realmente Ele quer que essa pessoa seja usada por Ele para abençoar a vida de outras pessoas. Mas isso não significa dizer que a gente já chegou no ápice da vida cristã. Na verdade, a gente só está começando. Preste atenção no que o apóstolo Paulo disse para os coríntios. Pois nele, olha o que ele disse para os coríntios: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Deu para entender? É uma igreja que, tipo, quando um irmão não tem o dom de sabedoria, o outro tem. Quando um irmão não tem o dom de interpretação de língua, o outro tem. Quando um irmão não tem dom de fé, o outro tem. Então tem de todos os dons na igreja. E aí ele continua: enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Tá certo. A igreja estava cheia dos dons. E isso é muito bom, porque é uma abertura para Deus agir no meio daquela igreja. Mas, olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 10 e 11. Bem pertinho. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Olha, os irmãos tinham todos os dons espirituais, mas estavam pecando no fruto do Espírito que deviam estar expressando. Ou seja, eles estavam exercendo divisão. Em vez de exercer a paciência, a fidelidade e o amor, eles estavam criando divisão. Aí no texto vai dizer: não, vocês estão dizendo que uns são de Paulo, um do Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo. Meus irmãos, um regou, um plantou, outro regou,
mas foi Deus que deu o crescimento, todos nós somos de Deus. Agora me diga uma coisa, isso é sinal de maturidade cristã? Não, não é mesmo. E os coríntios serviram de sinal para a gente, para mostrar que nem sempre quando você tem um dom espiritual, e isso serve não só para o dom espiritual, mas para os talentos que Deus nos dá. Às vezes Deus dá o talento para a gente cantar, de tocar, de utilizar algum meio para divulgar o evangelho, facilidade para mexer com rede social, facilidade para mexer com alguma coisa que vai glorificar a Deus. Mas isso não significa que você agora é o bambambam da cocada preta e que você agora é o cristão maduro, o cristão que chegou no último nível que podia chegar. Não. A caminhada cristã é um processo. O amadurecimento cristão é um processo com várias fases. Deus ter abençoado você com um dom, não significa dizer que você chegou na última fase que você devia chegar. Muito pelo contrário, talvez tenha sido uma das primeiras. E Deus quer utilizar nesse dom para abençoar a vida das outras pessoas e para você ser abençoado também. Para crescer em Cristo, para trabalhar o amor, para trabalhar a paciência, para trabalhar a paz, para trabalhar a fidelidade, para trabalhar a sua bondade, a sua benignidade. Então, o dom especificamente não é a garantia de que você é um cristão de outro nível. Muito pelo contrário, ganhou um dom, você ganhou a responsabilidade de serviço. E a vida cristã, ela pode ser comparada com uma árvore. Todo cristão é como se fosse uma árvore. Perceba, existe uma parte que fica para fora, que é a parte que é vista por todo mundo e que fornece frutos para que os outros se alimentem. Essa parte pode ser considerada os dons que Deus nos dá e as responsabilidades que Deus nos dá de servir nossos irmãos. Então Deus dá para a gente essa capacidade de servir outros irmãos e de abençoar aos outros. E sabe, essa é a parte que às vezes a gente mais foca de crescer quando está na vida cristã. Porque a gente quer abençoar os outros, a gente quer que Deus nos use, mas às vezes aí tem até uma má motivação, porque a gente quer aparecer, que a gente quer. Não estou dizendo que todas as vezes tem má motivação, mas às vezes tem. Agora, a árvore não é feita só pela parte de fora, pelo tronco e pelas folhas e pelos galhos e pelos frutos. A parte é feita de raiz, a árvore é feita de raiz. E como raiz geralmente não aparece, ou aparece muito pouco. Tem árvores que crescem 5, 6 metros para começar a crescer para fora de verdade. E o que é que isso quer dizer para a gente? Essa parte interna, ela fala muito no nosso relacionamento com Deus, que não aparece para as outras pessoas, que não aparece para a sociedade, não aparece para nossa família muitas vezes. É uma questão só de nós e Deus, ali no escondido, no secreto. E não existe uma árvore que seja tão boa de dar fruto que não tem uma raiz forte. Até porque se vier a tempestade, se vier uma chuva muito forte, a árvore pode cair se a raiz não for bem firmada. Então, do mesma forma que uma árvore sem raiz pode cair pelo peso dela e por tempestades do lado de fora, também a gente precisa ter um bom relacionamento com Deus, manter-se fiel a Deus e relacionando com Deus, para que a gente possa se sustentar e sustentar as capacidades que Deus nos dá de servir os outros. Vê essa árvore que está de cabeça abaixo. Eu coloquei ela de propósito, não foi à toa não. É que nossa raiz tem que estar para cima mesmo. Nossa raiz tem que estar para Deus. Nossa raiz tem que estar buscando a Deus o tempo todo e bem maior do que essa raiz aí.
a segunda imagem eu acho que retrata melhor como é que deve ser nossa raiz. Mas o nosso fruto vem aqui para a terra, vem para baixo. Nossa sombra vem aqui para baixo. Mas nossa raiz tem que estar bem firmada em Deus. Porque só um relacionamento com Deus firmado de verdade é que a gente consegue abençoar a vida dos outros e se manter firme na fé. E algumas pessoas fazem essa pergunta às vezes: Deus quer me usar? Eu sou tão jovem, eu sou tão novo, eu nem sei como me comportar, nem sei como me conduzir. Mas eu queria dizer a você, pré-adolescente de 11, 12 anos, ou qualquer outra pessoa que está escutando esse vídeo: Deus quer lhe usar. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu capacidade para te usar. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do 12 ao 14. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Perceba que o exemplo começa na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No amor e na fé e na pureza, lembra muito que essa pessoa tem um relacionamento bom com Deus, para que ela possa expressar o amor, a fé e a pureza. E aí, continuando: até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética como imposição de mãos pelos presbíteros. Ou seja, Deus deu dom a Timóteo. E o apóstolo Paulo estava dizendo a ele: você é jovem, Timóteo, mas ninguém despreze você. Não negligencie o dom que Deus lhe deu. Deus quer que você use esse dom. Então, mesmo você sendo jovem, mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo às vezes até desprezado por alguém, Deus quer lhe usar e tem esperado você se colocar disponível nas mãos dele para ser usado. Então, às vezes você tem um dom, você tem um talento, você tem um dom espiritual, de profecia, de sabedoria, de outros dons, e Deus quer lhe usar, e muitas vezes a gente fica com vergonha, a gente fica com medo, e Deus pede pra gente não negligenciar o dom que Deus deu pra gente. Entendeu? A Bíblia está repleta de exemplos de jovens que foram usados por Deus e que se deixaram ser usados por Deus. E interessante que esses jovens, geralmente, quando foram usados por Deus desde moço, pelo menos esses exemplos que eu trouxe aqui, se manteram fiéis até o fim da vida, servindo a Deus. O próprio Davi, que matou Golias quando era jovem e depois virou rei de Israel, e mesmo depois das besteiras que ele acabou fazendo, ele se manteve fiel a Deus. Deus usou Samuel, um menino de talvez 5, 6, 7 anos, para dar uma correção ao sumo sacerdote. Deus usou Samuel, tão pequeno, para dar correção à pessoa que tinha um maior cargo eclesiástico daquela época. Eclesiástico é cargo da igreja ou cargo de quem serve a Deus. O sumo sacerdote. Veja, uma pessoa tão pequena corrigindo uma pessoa tão grande e que deveria ser tão madura. O próprio Daniel, Misael, Ananias e Zacarias, que a gente conhece muito como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome dele tem aí. Eles, mesmo novos, eles resistiram às ofertas do rei da Babilônia e se manteram fiéis a Deus e foram usados por Deus para salvar a vida de um monte de magos que estavam lá na Babilônia. Deus usou eles tanto para pregar a palavra deles, como também para abençoar o reino da Babilônia com o conhecimento que Deus deu a eles. Então, vejam que Deus, ele escolhe jovens para ser usados por ele, e esses jovens envelhecem na presença dele, servindo a ele.
Então, escolha hoje ser um jovem nas mãos de Deus e que continue sendo usado por Deus pelo resto da sua vida. Sabe, tem uma história de um homem que escutou a seguinte frase: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Esse jovem virou... Esse jovem era do Dwight Moody, e ele virou um dos maiores evangelistas e professores bíblicos do século XIX. Opa, aqui está século XIV, mas século XIX, tá? Esse D.L. Moody, ele foi um grande evangelista. Ele já chegou, ele era professor de escola dominical, e na igreja dele, na época do século XIX, ele ensinou para 650 pessoas na escola dominical. Ele chegava a pregar para 15 mil pessoas, 20 mil pessoas no século XIX. Então você vê que ele se entregou nas mãos de Deus e deixou Deus usar ele. E ele foi amadurecendo, ele foi conhecendo mais a Deus, tanto pela palavra como pela oração, e Deus começou a usar ele. Alguns registros dizem que ele não era um cara muito eloquente e que tinha um português muito bonito. Na verdade, ele nem falava a gramática tão bem e ele era bem simples. Só que a mensagem dele era tão sincera e tão cheia de Deus que Deus usava ele de uma forma muito especial para tocar na vida das pessoas. Então que a gente possa buscar ser essas pessoas que se entregam nas mãos de Deus para ser usados por Ele e fazer a vontade dele aqui nessa terra. Concluindo, maturidade tem que ser o alvo de todo cristão e ele deve buscar isso. Deus dá dom para a gente e poderes para fazer a sua obra, mas esses dons não são sinais de maturidade. Ainda assim, Deus quer te usar e ver você amadurecer para fazer de você uma ferramenta caprichada nas suas mãos. Eu queria orar pela gente, lembrando dessa frase: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com o homem totalmente entregue a Ele. Muitas vezes a gente fica cheio de medo, cheio de receio de se entregar nas mãos de Deus, mas que a gente possa orar hoje, se entregando nas mãos de Deus e pedindo a Ele que nos use da forma que Ele quer, para que a gente possa ser um bom instrumento nas mãos dele e abençoar muitas outras vidas. Não esquecendo que a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa ter um bom relacionamento com Deus, para que Deus possa fazer essas coisas na vida da gente e a gente se manter firme, porque nossa raiz tem que estar firme nele. Tá certo? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição. Muito obrigado pelo teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de uma forma tão linda que quer que a gente, antes de tudo, te busque e te coloque em primeiro lugar na nossa vida, para depois, sim, ser usado por ti, porque o Senhor se importa primeiro com a nossa alma. O Senhor se importa primeiro conosco. Espírito Santo, perdoa todos os nossos pecados, perdoa muitas vezes o fato de nós negarmos fazer a tua vontade, nós nos recusarmos aos teus direcionamentos, àquilo que o Senhor fala no nosso coração. E queremos te pedir, Deus, nos ajuda cada dia a nos entregarmos nas tuas mãos para fazermos a tua vontade. Dirige-nos, Senhor. Nos enche de ti. Nos ajuda a te buscar cada dia mais e estar preparado e pronto para receber daquilo que o Senhor tem, dos teus dons, dos teus talentos, e fazer a tua vontade aqui nessa terra, Deus. Enche-nos de ti, Senhor. Nos ajuda a te buscar, nos ajuda a nos mantermos firmes aos teus pés, para que a gente possa ser o homem e a mulher que o Senhor quer que a gente seja. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês e lembre-se, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Deus abençoe.